Você falou da medida das ondas, né, do cérebro. Então, ela manda energia ali, então você consegue captar. Essa captação seria feita com capacete? Seria? Exatamente. A gente chama de toucas, né? Então, assim, pare para pensar que é possível hoje fazer um exame completamente não invasivo, observando e gravando em tempo real como o teu cérebro está produzindo atividade elétrica cerebral. Essa atividade, ela esconde códigos secretos e essa forma de investigar, ela transforma a atividade elétrica em imagens. E essas imagens começam a mostrar como que a atividade elétrica está performando, como que ela está se comportando e como ela pode estar influenciando exatamente a sua cabeça. A Rafa está trazendo aqui para a gente, isso é uma touca de captação eletroencefalográfica, onde você capta a atividade elétrica e depois um software que usa inclusive inteligência artificial também, ele vai deixando os estímulos genuínos que o cérebro produz. Por que isso é tão importante, Reinaldo? Porque há 10, 20 anos atrás você não conseguia separar o movimento elétrico do piscar dos olhos, o movimento da musculatura do pescoço, o movimento da deglutição, de mastigar algo. Então, aquilo não era atividade elétrica genuína do cérebro, era de coisas que estavam ali na periferia do cérebro. Isso confundia muito, porque no cérebro existe um caos sensorial, acontece muita coisa em milésimos de segundo. Então, hoje a gente, com a tecnologia, consegue separar esse processo e consegue ver a atividade elétrica genuína que o cérebro faz. Então, isso nos dá a capacidade de entender exatamente o que é que está acontecendo ali. E pegar, acima de tudo, as atividades elétricas disfuncionais. Que atividades elétricas disfuncionais são essas? São atividades que geram o processo depressivo, o processo da ansiedade, o TDAH. O autismo, né? Na questão do autismo existe um comportamento eletrocerebral completamente diferente do que se pensa, e por isso nasceu também esse conceito de neurodivergência, que são pessoas que funcionam de maneira diferente, fora daquele padrão esperado, e isso não significa necessariamente algo patológico. Por exemplo, uma criança com altas habilidades superdotada, ela está no escopo da neurodivergência, porque ela funciona de um jeito diferente numa performance muito superior àquela faixa de pessoas que estão enquadradas na normalidade. E o grande detalhe desse processo todo é que os russos conseguiram ir muito acima, muito à frente com isso. Então, Rafa, por exemplo, a gente tem um aparelho chamado MITSA, que é um aparelho de EEG quantitativo. Para você ter uma ideia de um comparativo, o equipamento que se usa hoje na medicina tradicional para entender se uma pessoa tem convulsão, quadro epilético, faz uma taxa de amostragem, ela pega a amostragem que o cérebro está realizando em 256 amostras a cada 1 segundo. Esse equipamento, que é uma verdadeira Ferrari aí que os russos criaram, pega 4.000 amostras a cada 1 segundo. É como se você botasse uma carroça em Interlagos para disputar com a Ferrari. Consegue entender? Que loucura. Então, assim, esse daqui é um, que aí você falou da touca, e você tá falando já de um outro componente, que, tipo, um outro aparelho que é muito mais além. Não, a touca, ela se conecta a esse aparelho. Ah, né? Entendi. Então perceba que a atividade elétrica cerebral é uma amostra biológica, como colher o sangue para fazer um exame. Quando você coloca a touca, você está fazendo uma coleta. Essa coleta, ela vai ser analisada depois por um software. Então, você pega um aparelho como esse, é um aparelho rudimentar, que se trabalhava há alguns anos atrás. Hoje você tem tecnologias muito mais evoluídas, ao ponto de você entender que hoje a neuronavegação da atividade elétrica cerebral é como se fosse uma ultrassom. Então, imagine que há 20, 30 anos atrás, a ultrassom era aquele desenho bem borrado, tinha que ter uma destreza muito grande do médico, por exemplo, para definir o sexo da criança antes de nascer. E a mãe se programar ali para fazer o quartinho todo rosa, porque ia nascer uma menininha e por aí vai. A gente entende que a atividade elétrica cerebral sendo captada pela neuromodulação está para ultrassom naquele momento, ou seja, já é uma evolução muito grande você observar, por exemplo, qual é na neuronavegação, qual é o tipo ou subtipo de TDAH e, de acordo com aquele subtipo, qual medicamento o psiquiatra vai poder
prescrever, né? Prescrever de uma maneira mais assertiva para aquele paciente. Então, isso já existe, essa forma de trabalhar. Então, assim, a neuronavegação e a investigação dos potenciais elétricos cerebrais, ele vai ser muito orientador para a área da neurologia, como já é, para a psiquiatria, para a neuropsicologia. O psiquiatra, ele usa essa ferramenta para basear melhor o que é que ele vai prescrever. O neuropsicólogo usa para criar protocolos e fazer um novo processo de aprendizagem para um funcionamento completamente diferente daquele cérebro. Então, você ensina o cérebro por comunicação elétrica, literalmente. Não é essa linguagem da língua mãe, o português, o inglês, dependendo de onde o sujeito mora, entende? Então, existe uma linguagem específica do cérebro que é a linguagem pela atividade elétrica. Entendi. Olha que interessante. Demais. Você falou o nome de um... MITSA. Se você pesquisar aí, MITSA Kieji. MITSA, M-I-S-T. Isso. MITSA e Kieji. Sim. A produção vai... G. A produção vai tentar pegar aqui pra gente. E aí eu queria falar contigo o seguinte. Você entrou em duas linhas de análise que eu achei legal. Uma que é a questão que o cérebro, ele dá identificação motor. Então eu coloco a touquinha ali, então eu vou piscar os olhos, ele vai dar toda a coordenação. Mão direita, mão esquerda, ele vai dando sinais. Sim. Isso seria o... Qual o nome do procedimento seria? Porque isso é o motor. E aí tem uma coisa que são as emoções. E ele também consegue captar as emoções. Exato. Raiva, tristeza, tipo depressão. Consegue pegar tudo isso, Braulino? As emoções exatamente não. Tá. O que ele consegue mostrar é, por exemplo, a gente já entende que quando o sujeito está com rebaixamento cognitivo, ele não consegue produzir potências de ondas beta na região pré-frontal, por exemplo. Então, por exemplo, aconteceu isso muito agora no pós-Covid. Você faz o exame de um indivíduo e ele vai no consultório porque ele está com a queixa de que a memória de curto prazo dele, onde deixou uma chave, um óculos, sai do quarto, vai na cozinha, esquece o que ia fazer, esquece o celular na geladeira, esquece o celular no micro-ondas, olha que perigo, né? Então, assim, acontece muito isso do paciente chegar, eu tô vindo para cá, para o consultório, porque eu tô percebendo que a minha memória não está funcionando de maneira adequada. Nós temos dois tipos de memória, uma que é de curto prazo e a outra de longo prazo. A de curto prazo é a nossa memória operacional, é que nos faz lembrar o que a gente tomou café hoje de manhã, nos faz lembrar as pessoas que a gente encontrou no período que antecede esse horário que estamos falando aqui, e por aí vai. Quando você vai dormir, essa memória de curto prazo, dependendo do peso emocional que tem cada informação que você viveu no dia, e esse peso emocional pode ser negativo ou positivo, vai para a memória de longo prazo e espera-se que você não esqueça mais aquilo. Então, tudo que você vive no dia, a seleção que acontece na memória de curto prazo é a partir do peso emocional que aquilo tem. Por exemplo, a gente vai conversar aqui por 2 horas. Vai ter trechos do assunto que vai chamar mais atenção e vai ter mais sentido emocional para Reinaldo. É aquilo que vai ser gravado hoje à noite quando você dormir. Consegue entender? Entendi. Então, essa memória de curto prazo operacional, ela funciona muito aqui na região pré-frontal. Ora, o Covid é um vírus que entra pelo nariz ou pelos olhos e ele pega a base dos nossos nervos olfativos e gustativos e vai inflamando o cérebro. A área que está acima dos nervos olfativos e gustativos é justamente a área de memória de curto prazo. Então é por isso que pessoas, mesmo que pegaram Covid de maneira assintomática, depois de 1 ano, 8 meses, 10 meses, ela pode começar a apresentar alguma alteração nessa sua memória. Quando você faz a neuronavegação, que é esse exame, você consegue perceber que naquela área você está produzindo atividades na velocidade esperada muito menor. Ou seja, alguma coisa errada está acontecendo ali. Teve alguma intervenção, seja ela física ou externa, que tem alguma coisa atrapalhando o funcionamento do seu cérebro. Então, por diagnóstico diferencial, a gente questiona. Você tomou alguma pancada? Você joga muito futebol? Você luta você faz alguma luta, né? Alguma arte marcial, né? De impacto? Porque existe um fenômeno que jogador de futebol, lutadores de MMA tem muito, que é a concussão pré-frontal. Que é de tanto cabecear a bola, de tanto levar porrada, você começa a ter microlesões no cérebro. E isso pode atrapalhar o funcionamento. Mas a maioria das pessoas não apresentam isso. E aí,
não se justificaria por que ela está tendo uma queda de rendimento na memória de curto prazo aos 28 anos de idade. E aí começou a se perceber na neuronavegação, e isso em vários estudos espalhados pelo mundo, na Universidade de Oxford, Harvard, de que o Covid ele é capaz de fazer essa destruição. E o que é que se teme, né, a longo prazo? A gente não tem 10 anos pós-pandemia, a gente não tem 20 anos. Sim. A grande preocupação é como que esses cérebros vão ficar ao se passar 1 a 2 décadas. Qual o grande temor, Reinaldo? De que essas pessoas que vivem essa sequela e não passaram por nenhuma maneira de nenhum tratamento que regenerasse o seu cérebro, sejam os futuros portadores de Alzheimer ou outro tipo de demência. Então há uma preocupação muito grande nesse aspecto. E aí é o nosso alerta. Poxa, é uma tecnologia barata, portátil. Eu viajo, você sabe que eu atendo em vários lugares no Brasil. O pessoal me encontra no aeroporto e fala assim, lá vai ele com o consultório ambulante. Porque eu sempre estou com minha malinha de roupa e a mala com equipamentos. Sim. São equipamentos pequenos, portáteis, super funcionais, que conseguem fazer essa entrega, essa demonstração em tempo real, com um nível de resolutividade temporal muito alto, mostrando como o seu cérebro está funcionando. Isso é muito interessante. É uma tecnologia que hoje, por exemplo, a minha grande abordagem é que essa tecnologia ela seja difundida como uma política pública, que ela possa alcançar o garoto que está na escola pública, que ela possa fazer o check-up do cérebro dos professores. Reinaldo, os educadores brasileiros trabalham com o seu cérebro. O cérebro de um professor está para a mão do lavrador. Se o cara perder a mão, como que ele vai pegar na enxada? Se o cara é pedreiro, se o cara é operário de algum modo, como que ele vai fazer o trabalho dele se ele perder a mão? Às vezes você perde um dedo e você precisa se aposentar por invalidez porque atrapalha completamente. E isso tem se discutido muito. Agora, atualmente, por exemplo, todos os canais estão discutindo a NR1, que é o melhoramento de uma normativa que está discutindo a saúde do trabalhador. Mas o governo precisa trazer essa lógica de cuidar dos seus professores, dos seus educadores, por exemplo. Então isso é uma ferramenta barata que consegue ser transformada em uma política pública de uma maneira muito rápida, por exemplo, a fazer o check-up do professor. Não precisa esperar que o professor entre em burnout, o esgotamento físico e mental, né? E por que eu falo tanto dos educadores? Porque a nossa sociedade ela está gerando todos os dejetos de toda a mazela das doenças mentais na escola. Isso é uma questão de saúde pública, você discutir isso. Os professores estão pegando esse processo todo de transformação da adolescência, de processos de ansiedade, de depressão, de tentativa de suicídio, de games que iludem, que aliciam, que induzem crianças e adolescentes que ainda não têm uma formação crítica pronta a cometer males para o seu próprio corpo, e muitas vezes esses males chegam a afindar a própria vida daqueles indivíduos que estão envolvidos em um game e o game está pedindo que ele tire a própria vida. Isso é muito perigoso. E quem é que está tentando proteger a sociedade em relação a isso? Os educadores, os professores em sala de aula, tentando comandar um grupo de pessoas que estão absolutamente desconectados, disfuncionais. E então essa comunidade de trabalhadores brasileiros merece sim a nossa atenção. E esse instrumento ele é muito interessante para isso.